Olha lá. Tá contando Vocês já. aqui. Oi, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Tranquilão? Beleza? Beleza? Dá um Tudo oi, bem? Cristiane. Tudo bom, pessoal? Tudo bom, pessoal? Então hoje, no nosso segundo vídeo, a gente vai falar, o assunto é sobre como a gente se conheceu, beleza? Então vamos lá. Posso começar? Então foi Pode. assim, a gente se conheceu na faculdade. Mas antes de eu chegar na faculdade aqui em Pato Branco, Pra quem não sabe, a É. gente é formado em jornalismo. pela FADEP. Mas antes de eu chegar na FADEP em Pato Branco, eu comecei a estudar jornalismo em Pelotas, lá no Rio Grande do Sul. Depois fui pra Chapecó, em Santa Catarina. E aí de Chapecó eu tive que trancar porque eu engravidei de João Pedro. E aí fiquei um ano parada e fui pra Pato Branco. E nesse Aí- tempo que ela estava estudando em Chapecó, eu estava fazendo em Pato Branco, na FADEP, aqui em Pato Branco. Isso. E a gente se encontrou lá. E a Quando eu gente se cheguei na encontrou. faculdade, eu lembro que eu tive a primeira vez numa aula de fotojornalismo. E a aula foi super bacana. A professora pegou uma térmica, colocou no meio da Uma sala, garrafa térmica. uma garrafa térmica, e pediu pra todo mundo imaginar aquela técnica, desenhar, ver com o teu olhar, né? O que você tava imaginando com aquilo. E eu olhei mais pro Marcelo do que pra térmica, que eu não entendi. Eu lembro dessa aula. Você lembra? Eu lembro da professora colocar a garrafa térmica, cada um desenhou, assim, né, pra cada um ver de um ângulo diferente, mas eu não lembro da Cristiane. Não lembro. Não lembrava. Eu lembro dessa aula, claro, agora você falando, Não, né. eu lembro, você me chamou a atenção, porque ele já tinha um estilo assim diferente e tal, né? Esse foi o primeiro primeira contato. vista, né? Aí depois comecei como a gente fazia aulas com todas as turmas, eu tinha aula no primeiro período, com o último, com o terceiro, né, pra poder encaixar a grade. E aí sempre começou, que a minha aula preferida era com a turma do Marcelo, né? Você fazia algumas aulas comigo, né? Umas Pra duas eu fechar a acho grade, só. Eram poucas, né? E ali a gente foi se conhecendo, Foi se conhecendo. né? Ficando amizade, porque daí na época ela morava em Francisco Beltrão, eu sou nascido em Francisco Beltrão, então já tinha familiares em Francisco Beltrão. Então a gente ficou naquela assim, tipo, que legal, conhece aquela pessoa, assim, eu conheço. E a gente então... fez os mesmos amigos, Isso, né? a gente começou, tava inserido nos mesmos amigos e tinha essa ligação em comum que era a cidade de Francisco Beltrão. Então isso a gente se aproximou um pouco mais. Na faculdade foi indo assim, conhecendo, surgiu uma amizade muito legal, né? Surgiu, a gente no ficou início, bem antes amigo, de tudo, a gente foi sempre amigo. E aí, depois a gente foi ficando não, a gente foi se conhecendo e tal, até rolar a primeira vez que a gente ficou. Então, daí a primeira vez que a gente ficou foi muito engraçado, porque foi lá em Beltrão, numa Expobel, né? Só Tinha podia que, sei ser, lá, né? Foi num show do Nenhum de Nós. Engraçado que eu acho que eu forcei um pouco a barra, talvez, né? Não sei. A gente tava num grupinho assim e tal, e aí começou a música, aquela coisa, e eu fui me encostei em você, né? Na verdade, assim, ela chegou em mim, né? A gente já se conhecia e tal, já rolava uma amizade legal, mas eu não sabia do interesse dela em ficar comigo. E eu, ele na não época, se tocava. E eu, na época, também não tinha interesse em ficar com ela. E eu realmente sempre fui muito, muito lento nessa questão, tipo assim, a pessoa deu em cima de você e tal. Pra mim... Você não percebia, Não percebia. Né, e numa determinada música, ela tava na minha frente, assim, ela começou a vir pra trás um pouquinho, um passinho, veio, encostou. Aí eu peguei na mão dela e... Foi. Aí foi uma loucura. A galera em volta, sempre tava lá, me festejou e tal. Você ficou com vergonha, né? Eu também. Mas também, né? A atração foi nós, não o show. Porque deu certo, porque na verdade todo mundo sabia que ela queria ficar comigo, menos eu. E daí quando a gente ficou, todo mundo comemorou, porque foi uma vitória, né? Foi. E aí, resumindo, a gente foi pra minha casa, depois do show e tal, aquela coisa, né? Daquele dia, daí você... E a gente ficou aquela noite e tal, e foi embora, né? Porque eu morava em Pato Branco, né? E eu comecei a querer ficar com o Marcelo toda vez que a gente se via, mas não rolava, gente. Porque ele não sabia se ele queria ficar comigo mais. Eu queria repetir, ele não sabia. Então eu ficava indo nas festas que ele ia, ele não me dava moral. E aí mandou cartas. Daí a gente começou a mandar cartas, né? Isso. Quer dizer, aí surgiu a primeira carta, que a gente achou até interessante, porque a gente tem tudo guardado essas cartas, gente. A gente tem todas as cartas guardadas numa caixinha aqui, todas guardadas. Outra hora a gente faz um outro vídeo. Na nossa época não tinha Facebook, né? Não. Tava Era cartas Orkut, mesmo. eu acho, comecinho do Orkut. E né? a gente tem essas cartas guardadas. Fotolog. A gente tem as cartas guardadas e a gente achou essas cartas e a gente vai agora ler meio rapidinho pra vocês entenderem o que rolou nesse tempo. Então, ela me mandou a seguinte carta, uma cartinha, né, singela. Vai ter que resumir. Então ela mandou a seguinte carta assim: Marcelo,
isso foi no dia 30/3/2004. Foi pouco depois do show do Nenhum de Nós. 00:57. Ela mandou assim: Marcelo, hoje eu acordei com uma única certeza. Tomei uma decisão. Se meu coração reclamasse, eu poderia enganá-lo, fazendo letras de música sempre que desejasse. Mas estou convencida que não levo muito jeito para certos tipos de canções. E talvez nem para cartas de amor. Não Olha é. só, pau, né? Começou. Meu Deus. Porém, quando coloco uma coisa na cabeça, dificilmente volta atrás, tá? Pensei muito antes de tomar essa tal decisão. Imagino como você deve estar me achando meio tonga. Sei também que de repente eu não signifique muito pra você. O fato é que você significa muito pra mim. Ao ponto, não me deixar pensar em mais ninguém. Olha só, né? Aí ele escreveu assim, eu gosto de você mais do que imagina, se é que você imagina alguma coisa, não é nada fácil tomar iniciativa, mas nos últimos tempos tenho andado muito a fim de falar tudo o que estou sentindo, já que olhando pra você as palavras não iriam sair. Pensei em escrever achando que seria menos complicado. No fundo, acredito que tudo tem sua razão de ser. Só precisamos saber distinguir o que é passageiro e o que é definitivo. O que é passageiro? O inevitável. E o que é definitivo? As lições do inevitável. Ops, desculpa, viajei um pouco. Pode parecer que fumei umzinho ou qualquer coisa do gênero. Mas enrolei e continuo enrolando. Até agora apenas para lhe confessar o inevitável. Ela fez tudo isso para chegar no inevitável. Podia ser bem que melhor é essa carta. Me apaixonar por você. Que só depende de ti para ser definitivo. Cristiane. Então essa foi a carta que eu recebi pra ela depois que ela ficou comigo. Então, pressão ou não? Então eu recebi. Aí eu decidi responder pra ela e fiz uma carta daí ele que ela respondeu dessa forma, dia 4/4/2004. Não tenho muita coisa pra escrever. Não foi isso, amor. Ai, tá certo, Claro. tá certo. Foi no mês seguinte. Exatamente. Não tenho muita coisa pra escrever. Só fico feliz por você ter essa certeza sobre mim. Infelizmente, eu não posso dizer o mesmo. Não estou tirando suas esperanças de forma alguma. Só quero que entenda que estou um pouco confuso e acredito que só o tempo vai mostrar o caminho. Às vezes tenho medo de me entregar, não só por mim, mas por você. Tenho medo de te machucar e acabar prejudicando uma amizade maravilhosa. Aí ele falou, disse assim: quero que entendas que preciso de tempo para pensar, para ter alguma certeza. Desculpe se te decepcionei em algum aspecto ou atitude. E quero que saiba que eu te adoro. Do seu filhote lindo também. Beijos, Marcelo. Essa foi a resposta. Não, mas assim, vendo por hoje, você foi bem sincero, né? Disse porque na época eu não tinha certeza, né? porque ela tava apaixonada, ela queria ficar, ela queria começar o relacionamento. E eu na época não tinha essa certeza. Eu tinha ficado com ela, foi legal, mas assim, vamos namorar, né? Eu não tinha essa certeza, eu não queria magoar ela, um filho de 1 aninho, sabe? Uma coisa, uma relação não é entrar de cabeça numa relação. Mas depois, pensando bem, depois de tudo isso que aconteceu, a gente refletiu, claro, depois ela foi pra casa. Depois eu dividi, porque eu li essa carta no ônibus, né? Porque a gente voltando da faculdade no ônibus, lendo pra todo mundo. Não, pra todo mundo não, sim, né? pros amigos, melhor. Os mais íntimos, né? E daí eu lembro que um amigo meu falou assim, um deles falou, eu já sei, vendo toda a situação e tal, ele é virgem. Ele tá com medo de ficar com você, chegar na hora H e não saber o que fazer, ele é virgem e tal, né? Aí já outro amigo nosso, também do nosso ciclo de amizades, falou, não, eu acho que eu sei o que é. Ele é gay. Ele é gay, gente. Ele é gay, ele não Marcelo quer é gay, você. por isso que ele não quer você. Ele não gosta dessa fruta. Tá, mas enfim, passou, daí você decidiu, né, amor? Então, daí depois de tudo isso, fui pensando e realmente o que me levou a decidir foi a questão de se permitir. Pensar assim, não, por que não, né? Então é uma pessoa bacana, a gente tava se conversando super bem, a gente fazia as matérias da faculdade junto, a gente era muito amigo, a gente dava muito bem, escutava as mesmas músicas, gostava dos mesmos lugares. Então por que não fortalecer essa relação, né? Então, na verdade, eu me permiti. Só que quando eu decidi fazer isso, eu sempre, quando eu gosto de fazer as coisas do meu jeito, eu decidi que eu ia namorar com ela, mas eu escondi isso dela, de todo mundo, na verdade. E o que eu fiz? Eu decidi pedir ela em namoro do dia do aniversário dela, eu mandei fazer as alianças, até aqui, a primeira aliança que a gente fez, que eu mandei fazer, até na época, 3 alianças e tal. Brega essa aliança, né? Brega, amor? Eu tô bonitinho. Não, bem brega, né? Mas pra 15 anos atrás era o auge. E daí o que eu fiz? Mandei fazer aliança, nem sabia o tamanho do dedo dela, mandei fazer as alianças, certinho. A minha dela. Na época era o auge do chocolate com pimenta, lembra do chocolate com pimenta, né? Era novela, tinha uma novela, né? Chocolate com pimenta. Aí eu fui pra faculdade, o que aconteceu? Cheguei na faculdade no dia, levei as alianças, levei o chocolate com pimenta. Determinada aula, peguei e saí da sala de aula, chamei ela pra fora. Falei, vem aqui fora e tal. Ela falou, era no dia do meu aniversário, né? No dia do aniversário, né? Eu decidi pedir no dia do aniversário. E aí ela saiu da sala e tal, eu falei, legal, preciso conversar contigo e tal. E ela, o que foi? Eu falei, não, eu preciso conversar, andei pensando sobre tudo que aconteceu e tal, sobre tudo que você me falou na carta e tal. Só que eu travei, eu não conseguia falar. E aí ela falou assim, já sei.
já sei o que você vai falar. Eu falei, então fala, porque eu não conseguia falar, então eu queria que ela falasse. Daí ela falou assim, eu já sei, você pensou bem, e realmente você acha que não há nada a ver, que a gente não deve continuar, que você não quer ficar comigo, enfim, porque beleza, é melhor continuar... Marcelo, beleza, você é amigo, beleza. Melhor continuar com a nossa amizade e tal, não sei o que. Quando ela terminou de falar, eu falei assim, não é isso, é o contrário. Você quer namorar comigo? Daí, ó, tremeu e tal, e não sei o que. E daí nisso eu já tirei a aliança, coloquei a aliança, serviu certinho no dedo dela e tal. Coloquei a aliança e dei o chocolate pra ela com pimenta. E a gente começou a namorar. E aí eu pedi pra ela falar, só não conta, vamos ficar de boa, por enquanto não vamos, falar pra todo mundo e vamos ficar suci. Com o tempo a galera vai sabendo e vamos entendendo, né? Foi e assim a gente começou a namorar. Que a gente ficou e aí dali então a gente ficava naquela ida e vinda. Eu morava em Pato Branco, ela em Beltrão, então eu ia todo final de semana pra Beltrão, voltava, aquele início de namoro, aquela loucura. Sexta-feira ia junto com o ônibus da faculdade, voltava no domingo à noite. Isso é assunto pra outro vídeo, né? Essa loucura do começo do namoro que a gente faz qualquer coisa, qualquer hora. Mas no começo foi assim, eu ia pra Beltrão, ficava o final de semana juntinho, durante a semana eu ficava aqui e a gente trabalhava e tal, e foi esse nosso início. Nosso início de relacionamento, há 15 anos atrás, foi assim que aconteceu, né? E a gente pode assistir o show do Nenhum de Nós. Então uma coisa legal que aconteceu agora, finalzinho de abril, agora teve o show do Nenhum de Nós, né? Aqui em Pato Branco, e a gente foi no show, eles estão comemorando 30 anos de banda, e a gente foi lá pra comemorar, porque metade dessa história a gente fez parte, né? A gente tá 15 anos juntos, então a gente começou no show do Nenhum de Nós lá em Francisco Beltrão, na Expobel lá atrás, e a gente foi nesse show pra relembrar desses momentos, das músicas, foi bem bacana, né? Encostei de novo no Marcelo, dessa vez foi bem diferente, né? Agora casado já e tal. Exato, foi bem assim, mas foi bem legal, bem divertido, né, amor? Foi. Então tá, gente, é isso. Esse foi o nosso vídeo de hoje, né, explicando pra vocês um pouquinho como a gente se conheceu. Vocês assistiram o primeiro vídeo, se vocês gostaram, eu vi que a gente teve bastante feedback bacana, bastante coisa positiva, bastante depoimentos, a galera falando que gostou, que achou melhor a gente mudar. O pessoal tem que mandar agora também dicas de temas pra gente falar. Se vocês querem saber, pode falar, tá? Uma coisa legal assim, ó, se inscreve no nosso canal, entra lá no YouTube, dá um like lá, se inscreve. Ou também tem a página no Face, tá, gente? A gente tem a página no Facebook, a P101, é a nossa página lá, curte a página lá, também vai estar sempre todos os vídeos lá, conteúdo lá. Vocês podem mandar sugestões de pauta, perguntas. Sugestão de pauta. Pode dar uma sugestão de um assunto que vocês querem que a gente fale aqui no canal. Isso aí. Pode mandar lá pelo Facebook mesmo, pelo AP101, ou pelo YouTube. Tem muita gente que não tem, né? O canal no YouTube não consegue comunicar por lá. Então vai no Facebook, hoje o Facebook todo mundo tem. Escreve lá, manda no recado, abaixo do vídeo lá, manda no recado o que vocês querem que a gente fale nos próximos vídeos. Deixa lá as críticas positivas, enfim, negativas. A gente vai estar sempre ligado e acompanhando tudo isso. Tá bom? Beleza, gente? Então é isso. Escreve lá, dá um like, mantém a gente sempre em comunicação. E é isso, né? É isso. Beijo pra vocês. Resumindo. A P101, ficamos por aqui. E a gente se vê no próximo vídeo. Valeu? Gente. Tchau, tchau. Falou!